Então, o trabalho da força-peso. Como assim? Se por acaso a gente estiver analisando o trabalho de alguma coisa caindo ou sendo jogado para cima, ou seja, se a força que estiver sendo majoritariamente a influência para causar o deslocamento for o peso, a gente tem que calcular o trabalho da força-peso. Bom, quem é a força-peso? A força-peso é algo que a gente já estudou anteriormente, né? Peso é massa vezes gravidade, onde peso é a força em Newton, a massa em quilograma e a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Pois bem, se nós tivermos uma queda, né, de 1 para 2 e o peso for o responsável pela essa queda, a gente vai ter um tipo de trabalho que é o motor, onde o deslocamento que é para baixo e a força está apontando para baixo, então é trabalho motor. Se for um lançamento para cima, né, a força vai estar para baixo, força peso, mas o deslocamento vai estar para cima. Então, se for de 2 para 1 aqui, o trabalho vai ser resistente. Como eu calculo isso? Bom, a gente sabe que é trabalho igual a força vezes o deslocamento, né? Como a força é a força-peso, então P, né, que é a força, vezes o deslocamento, que é a altura. Então, se eu substituir P aqui, né, no trabalho, eu vou ficar com trabalho igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Onde é que a gente já viu isso, né? A gente viu na energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional é igual a massa gravidade vezes a altura. Tá? A massa em quilograma, a gravidade é em 10 metros por segundo ao quadrado e a altura da forma do deslocamento é em metro. Então veja, se nós estivermos falando em um problema de trabalho da força-peso, esse trabalho vai ser exatamente igual à energia potencial gravitacional que ele tem. Tá? Porque qual é a ideia da energia potencial gravitacional? Se você tem uma determinada altura, você potencializa, né, você tem uma reserva de energia cinética. Se você largar isso e ele puder entrar em movimento, ele vai transformar essa energia potencial em energia cinética. Tá? E lembrar, como eu mostrei no outro vídeo, eu botei T aqui, mas pode ser W, pode ser tal, né? Então o trabalho ele pode ser representado pela letra grega T, ou pela letra W, ou pela letra grega tal. Isso tudo significa trabalho físico, tá? Só para deixar claro. Como a energia potencial gravitacional só depende da altura do corpo, né? Claro, a massa dele também influencia, mas a altura é a variável que pode mudar, né? Já que a massa permanece constante. Uma coisa deve ficar bem clara: o trabalho é deslocamento, ou seja, só interessa o ponto inicial e o ponto final. Então, se o corpo, ao invés de fazer essa linha reta, ele fizesse um caminho que fizesse esse trajeto, não faria diferença nenhuma, porque só depende da posição inicial e final. Então, se só depende da inicial e final, não interessa qual é a trajetória que ele faz, tá? Interessa a altura que ele está. Então, quando a gente estiver falando de trabalho da força-peso, só interessa a altura. O trabalho, a energia potencial, só dependem da altura, não dependem da trajetória que ele está fazendo. Geralmente tem problema que tem um triângulo, né? Um bloco está escorregando por essa rampa, né? Por esse plano inclinado, e ele pergunta qual é o trabalho da força-peso. E aí muita gente usa o deslocamento do ponto até o outro da hipotenusa, quando na verdade deveria usar o tamanho do triângulo da altura. Então, lembra sempre, força-peso, se falar de trabalho, procure a altura, nunca procure a trajetória. Por quê? Porque a força-peso puxa para baixo, e é para baixo, né? Lembrando daquela primeira condição, a segunda condição, a força tem que estar na direção do deslocamento para calcular o trabalho. Como a força-peso ela não inclina para os lados, né? Ela sempre aponta para baixo, então só me interessa a altura, tá? Qualquer coisa é só escrever
que eu tiro as dúvidas. Valeu!